Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar ao vivo aqui de Lavinha, Minas, do Centro de Cultura Berechit. A nossa logomarca está aqui. Essa instituição foi criada em 1992, aqui na região da Mata Mineira, Sul Capixaba. Aqui também a família Sattler, nosso logomarca, que é o arreio da palavra Sattler. Satel quer dizer arreio, Her, fazedor. Fazedor de arreio, nossos ancestrais. E o Marsat Emerik Yeller Kaiser, pastor aqui do Ministério Tabernáculo desde 87, e estamos aqui desde 92 com o Bereshit, ensinando e ministrando Bíblia, né? Na região aqui, Sul Capixaba, Zona da Mata Mineira. Estamos nós trabalhando aqui o livro de Crônicas, que compõe os livros históricos. A nossa matéria Introdução Bíblica 2 do curso básico teológico. Na aula passada nós começamos a ver os conteúdos das crônicas, com as genealogias. Estudamos os 2 primeiros capítulos, mostrando as genealogias aí, Adão, e depois Noé, e filhos de Abraão, filho de Ismael, filho de Jacó, as tribos e tal. Capítulo 2, vimos filhos de Jacó, Judá, depois Jessé com os filhos dele, que fala que é 7, mas são 8, Eliú é o 8º filho, e Caleb, que tem várias. A aula de hoje estudaremos as genealogias de capítulo 3 e capítulo 4. Vamos começar pelo capítulo 3, mostrando aí os filhos de Davi. Menciona que ele teve 6 filhos em Hebron, e já há uma diferença aí entre essas 2 genealogias escritas aí. Nós temos 5 listagens de filhos de Davi, 3 delas referentes aos filhos que ele teve em Jerusalém, que é 4 com Batseba e 9 com outras mulheres. Mas há diferença também nas 2 listagens que ele teve em Hebron. Há uma diferença com um menino chamado segundo filho dele. Um lugar chama Quileabe e no outro chama Daniel. Em 2 Samuel 3, o nome dele é Quileabe, que seria o filho que teve com a Ainoã, né? A Carmelita, que era esposa de Nabal. Mas 1 Crônicas 3:1 cita Daniel como segundo filho. Como esse menino não aparece nas crônicas, né, nem na história, pensa que ele tenha morrido cedo, não chegou na idade adolescente, porque o primeiro menino foi Aminon, a gente sabe da história de Aminon, né? Depois pula o Absalão, que é o terceiro. Não se menciona, mas só aparece aí na citação dele pelo nome, não tem história dele. Então, essa diferença aí no segundo menino de Davi que teria tido em Hebron, antes de chegar em Jerusalém, nos 7 anos e meio que reinou lá. Nos nascidos em Jerusalém, nós temos uma listagem com 11 e outra listagem com 13. Vamos ver então agora. Samuel, que é a listagem de Samuel. Depois a listagem de 1 Crônicas 3 e a listagem de 1 Crônicas 14. Samuel vai mencionar Samua, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 de Batseba, né? Esses 4 de Batseba, ninguém tem nenhuma diferença com ele. Todos os 3 listagens são iguais. Salomão teve 4 filhos com Batseba. Ela é filha de Eliã. Eliã era filho de Aitofel, que era conselheiro do rei. Eliã era um dos valentes, dos Giborim, valentes de Davi. E o marido de Batseba também, que era Urias, era também valente de Davi. Depois nós vamos começar aí, tem Ibar, que tem nas 3. Elisua, já está uma diferença. Elisua é chamado de 2 listagens de Elisua, mas na listagem de 1 Crônicas 3 é chamado de Elisama. Como as vogais no hebraico não existiam, né, foram colocadas pelas maçoretas, já no século IX, por aí, dessa era, então as consoantes parecem ser as mesmas, né? O E, no caso o L, o Aleph, o L, o Lamed, o Sama e o Mem. Então, passa. Depois nós temos na listagem de Samuel, chamado Nefeg. Esse Nefeg aparece nas 2 listagens seguintes. Então, parecem todos iguais. Jafia aparece também nas 2 listagens, nas 3, tudo igual. Elisama também aparece nas 3. Eliada também nas 3. Lembrando que na listagem de 1 Crônica 14, eles colocaram o conectivo B, Beliada. Porque Bekele são conectivos hebraicos, como fossem preposições. Mas é o mesmo, Eliada. Elifelete aparece aqui no 1 Samuel, Elifelete. Na segunda listagem de 1 Crônicas 3 aparece Elifelete, também igualzinho. Já em 1 Crônicas 14 aparece Elifelete também, mas tem um outro nome chamado Elpelete. É uma das coisas que aparece aí.
Porque são 11 em Samuel, mas são 13 em 1 Crônicas 3 e em 1 Crônicas 14. Quem são esses dois camaradas aí? Em 1 Crônicas 3 repete 2, nós temos 2 Elifelete, mais o Nogá. E na 1 Crônicas 14 nós temos Elpelete e Nogá. Então, 2 meninos aí, vamos falar que seria Elpelete em vez de Elipelete, para não ficar 2 Elifelete. Então, vamos falar que 2 meninos só mencionados foram pelos cronistas. Samuel não menciona o Elpelete nem o Nogá. Os outros todos são mencionados. São 21 descendentes de Salomão, que aparece também no capítulo 3 de Crônicas. Desses são 19 reis, né? E também aparece 32 descendentes do rei Joaquim. O rei Joaquim era chamado rei também Jeconias ou Conias. Ele era filho de Josias. Depois que Josias morre no ano 609, Faraó Neco, que havia matado Josias, coloca Jeoacás para reinar, que é um dos filhos de Josias. Ele só reina 3 meses. Que Nabucodonosor vem e derruba o reinado, expulsa os egípcios, né? E derruba o reinado de Jeoacás e coloca Eliaquim ou Jeoiaquim para reinar. Ele vai reinar 11 anos. O menino dele, depois Nabucodonosor volta, quando vai exilar o povo em 597, 98, e coloca o rei Joaquim. O povo da terra coloca Joaquim, mas Nabucodonosor leva Joaquim para a Babilônia, com a sua mãe Neusta e mais de 10 mil pessoas. Transferiu a corte para a Babilônia. Esse Joaquim tinha 18 anos, alguma listagem aí fala que ele tinha 8, mas era 18. Ele leva as suas mulheres. O texto diz: levou Joaquim, sua mãe e suas mulheres. E ele teve vários filhos, né? A Bíblia menciona aí, no mínimo, 7 filhos de Joaquim. Eu anotei aqui, os filhos de Joaquim. São 7 meninos que ele teve. E é importante destacar que os meninos dele são chamados de Selatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E eu tive um discernimento aqui para fazer uma aplicação que seria as 7 fases do exílio de Joaquim, né? 7 tempos, 7 fases do cativeiro de Joaquim, que ele ficou cativo 37 anos. Também não seria à toa, né? Porque 37, esse número é um número muito maravilhoso, super interessante, que é o 3 e o 7. Ele é muito impressionante na Bíblia, 37. E 2 Reis 25, 27 diz que ele ficou cativo 37 anos. Foi para lá em 597, 98, só voltou em 562. Voltou não, foi libertado da prisão pelo rei Evil-Merodach depois que morreu o rei babilônico chamado Nabucodonosor. Tinha um filho chamado Evil-Merodach que reinou por 2 anos. Então, se você pegar esses nomes aí, depois nós veremos isso em outras aulas. Então, o capítulo 3 tem apresenta essas genealogias aí dos filhos de Davi, nós mostramos essas diferenças. Os nascidos em Jerusalém, que são 11 ou 13, né? E os nascidos em Hebron, que são 6. Então, vamos ficando por aqui com essa história aí dessas genealogias do capítulo de 3º de Crônicas. Fica na paz. Tchau, tchau.